Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui juntos para mais uma live da Renovação Carismática aqui no Vicariato Norte. Aleluia. Muito bom que você esteja aqui conosco. Ótimo. E hoje, como vocês estão vendo, além do Mateus, que vocês já conhecem, nós estamos com o Padre Antônio José. O Padre Antônio José é muito querido nosso, muito querido, diretor espiritual do Conselho Nacional da Renovação, da Arquidiocese e também do nosso vicariato. Que bom, né? Seja bem-vindo, Padre Antônio José. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu convite aceito. Obrigado, eu que agradeço. Para aproveitar uma sexta de noite para fazer uma live com o pessoal do vicariato, é bom demais, rapaz. Tem até música, olha, melhor possível. Super programa, sexta-noite. Maravilha. Então, Mateus, vamos lá? Vambora. Boa noite, povo de Deus. Aí você que tá chegando aí também, vai botando aí, ó, o grupo de oração que você faz parte, vai dando boa noite, vai dando glória a Deus e vai dando aleluia. Amém? Amém. E vamos de louvor, em nome de Jesus. Alegria, irmão, vamos lá! Hoje é a festa do fogo. O novo Pentecostes vai acontecer. Unidos esperamos sua glória. E a Virgem Maria vai interceder. E a Virgem Maria vai interceder. Quem já conhece, canta com a gente. Hoje é a festa, vai! Hoje é a festa do fogo. O novo Pentecostes. O novo Pentecostes vai acontecer. Unidos esperamos sua glória. E a Virgem Maria vai interceder. E vai o quê? E vai acontecer. O novo Pentecostes. E vai acontecer. O novo Pentecostes. E vai acontecer. O novo Pentecostes. Aí da sua casa, aí do seu braço, canta isso, ó. Fogo, 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 fogo do céu. Vai acontecer, vai. Fogo, 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 fogo do céu. Vai acontecer. Fogo, 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 fogo do céu. Lá, posso dançar no teu espírito. Meu irmão, se dá, vai, posso pular no teu poder. Só se der, irmão, vai. Posso correr na tua unção. Posso gritar a tua glória. Posso gritar a tua glória. Posso dançar, vai. Posso dançar no teu espírito. Posso pular no teu poder. Posso correr na tua unção. Posso gritar a tua glória. Fogo, vai acontecer. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Vai acontecer. Fogo, 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 fogo do céu. Aleluia. Amém! É isso que a gente quer, fogo, né, Padre? A gente quer fogo. Eu já estou com calor. É isso que a gente quer mesmo.
fogo principalmente do Espírito Santo. A todos vocês que estão entrando, muito obrigada. Vai chamando quem você ainda não chamou. E olha, se você está escutando direitinho, vai falando para a gente que você está escutando, se não está tendo nenhuma falha. E se você não está escutando, reza, pede a Nossa Senhora, ela que esmaga a cabeça da serpente, para que tudo flua do jeito que Jesus quer. Para que nem você nem eu, que a gente não perca nada. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se todas as sextas-feiras têm sido boas, hoje vai ser demais. Demais. Porque o fogo do Espírito Santo está aqui já, queimando a gente. E você não vai querer perder, não é? Nem um segundo, não vai querer perder nada. Então, vai rezando, vai pedindo a Nossa Senhora, vai pedindo a São Miguel, para que ele coloque os anjos dele à volta da gente, protegendo-nos de todo mal, não é verdade? Porque a gente sabe que quando a gente fala de Deus, nossa, é uma oposição, não é não? E a gente não quer isso, nem para hoje, nem para dia nenhum, porque a gente quer que o nosso Deus seja sempre, sempre exaltado, louvado e glorificado, ainda mais hoje, certo? Muito obrigado, Sione, por você estar aqui, Gedi, tanta gente que eu estou vendo que está chegando, padre, que a gente conhece, gente amada, gente que a gente até nem conhece, mas que é amada também, muito mais por Deus. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada. Louvado e glorificado sejas. Sabe, padre, hoje, quando eu estava participando, entre aspas, né, da missa, a palavra me tocou muito, e hoje foi assim, eu achei que foi um carinho de Deus pela palavra de hoje em Mateus 13, que fala exatamente de Jesus explicando, né, aos discípulos sobre a parábola do semeador. E eu vi que foi tão próprio, tá tão atual para a gente aqui hoje, que a gente vai falar, né, da palavra, principalmente, não somente, mas principalmente, porque a gente vai falar daquilo que Deus achar que deve, né, padre? Mas principalmente. Então, me tocou muito, porque quando ele falou que a semente caía no lugar pedregoso, e falou da inconstância, e depois nos espinhos, quando falou que muita gente, né, pode desistir, porque não consegue, as tribulações acabam sendo muito maiores. E aí eu fiquei pensando que a gente se enquadra nesse pedaço desse trecho, porque o que não falta para a gente hoje é tribulação. Mas dengue, chikungunya, zika, e agora a pandemia, por causa da pandemia, muita gente perdeu emprego, está sem salário, está passando fome, porque eu sei que está. E não só isso, mas ontem eu já vi que os gafanhotos que tinham ido para a Argentina voltaram para o Brasil. Olha. Então, tribulação não nos falta. Mas também, padre, em que época desse mundo que não faltou tribulação, não é verdade? E em cima disso, né, é que a gente precisa buscar essa palavra, que é a palavra viva, que é o próprio Jesus, que fala com a gente. E é uma coisa que eu penso, padre, a palavra, ela nos inquieta, no mínimo ela deveria nos inquietar, porque o que ela faz mesmo é gerar vida, nos coloca de pé. A palavra de Deus é necessária, né? Como o ar que a gente respira, a gente não pode viver sem ela. Sim. O que você acha? Eu acredito que essa parábola do semeador, ela tem um valor muito importante, porque no Evangelho de Marcos, quando se fala dessa parábola, São Marcos anotou algo que é muito sério. Jesus diz assim aos apóstolos: se vocês não entenderem essa parábola, como vocês vão entender todo o resto que eu vou ensinar a vocês? É como se ele mostrasse para a gente que a parábola do semeador é uma chave com a qual a gente tem que entender todo o resto do ensinamento de Jesus. Ou seja, na parábola do semeador, Jesus mostra para a gente como Deus trabalha no ser humano. E Deus trabalha sempre com sementes.
Uma semente é uma explosão de vida, mas ela pode passar quase despercebida porque ela é muito pequena e se você não for atento a ela, você pode perdê-la, você pode não acreditar nela, porque a semente ainda não é a planta desenvolvida e dando fruto. E a gente, por causa da nossa ansiedade, gostaria muito que Deus trabalhasse na nossa vida com plantas prontas, só que ele trabalha com semente. Por outro lado, a parábola do semeador mostra para a gente que o segredo do fruto que deve ser colhido, do fruto que pode ser alimento, bênção para outros, o segredo não é exatamente a semente, porque na parábola do semeador, Jesus fala que um mesmo tipo de semente foi semeado. O segredo é a reação do solo à semente, ou seja, quando trabalha na gente, a nossa reação a ele, a nossa reação a Deus é que faz toda a diferença. Por isso, às vezes, num mesmo grupo de oração, por exemplo, há uma pessoa que tem a vida transformada e uma pessoa que está no mesmo grupo. E sai como se... Porque reações diferentes à presença de Deus, reações diferentes à palavra de Deus, reações diferentes à semente que está sendo lançada. Nossa reação é que vai determinar o fruto que vai ser dado, colhido ou não. Por isso, essa parábola é tão importante, porque, de alguma maneira, ela desvenda o jeito como Deus trabalha a nossa alma e revela algo fundamental. A nossa reação, a nossa capacidade de abraçar a semente, abraçar a palavra, ou deixar que ela passe despercebida, isso é que faz toda a diferença. E aí Jesus, então, vai falar dos tipos de solo. E é interessante a gente... Cada detalhe dessa parábola é lindo demais. A gente sabe que a mesma terra pode ser de cada vez um desses tipos de solo, né? Uma terra bem cuidada, ela pode se tornar de novo uma terra fecunda, né? Eu creio no meu coração que nessa sexta-feira o Senhor quer cuidar do coração de cada um de nós que estamos partilhando a palavra nessa live, de tal maneira que se a gente estava se sentindo até 12 minutos atrás, como um solo exaurido, um solo pedregoso, um solo onde os espinhos cresceram demais, a gente pode agora, pela mão dele, que é o divino semeador, ter o coração da gente limpo e se tornar de novo uma terra boa. Então, nenhum de nós deve pensar que se está se identificando com um tipo de solo nesse momento, tem que ser o tempo inteiro, ou vai ser o tempo inteiro isso. O meu coração se tornou essa terra batida de beira de estrada. Ou então o meu coração está cheio de espinhos. É possível, mas o bom dessa história é saber que o divino semeador, ele pode limpar a terra, ele pode fazer a terra descansar, como às vezes a terra exausta tem que descansar, e essa terra pode voltar a dar fruto. Então, cada detalhe dessa palavra é como se fosse uma radiografia da alma da gente, feita por Jesus, e ensina a gente coisas valiosíssimas, cada tipo de terra, o modo como as nossas reações acontecem à palavra de Deus. Você falava do terreno pedregoso, né? Há 15 dias nós ouvimos essa palavra, e ela é tão importante que ao longo desses dias a igreja está repetindo ela na missa, né? A igreja que essa semente entrasse na alma da gente mesmo. Há 15 dias atrás, quando houve essa parábola, eu lembrei de uma coisa, para tentar explicar melhor para as pessoas. Olha, o terreno pedregoso, acontece nele o que a gente vê acontecer nas nossas ruas, calçadas com paralelepípedo. Aqui no Meier, na Tijuca, aqui no subúrbio ainda há muita rua calçada com paralelepípedo. Quando você olha para o meio do paralelepípedo, sempre tem terrinha ali, e no meio daquela terrinha tem uns brotinhos nascendo. Mas a gente sabe que nenhum daqueles brotinhos vai virar nada. Por quê? Porque não há raiz, porque por qualquer coisa aquele brotinho vai acabar queimando, né? E Jesus diz, pois esses são os corações inconstantes que, num primeiro momento, até se comovem com a palavra, mas tudo fica no âmbito da sensibilidade. Superficialidade, né, pai? E aí, como a palavra não cria raízes, quando chega a primeira cruz, porque no caminho da semeadura, no caminho do cuidado com a semente, no caminho da colheita,
tem cruz. Quando chega a primeira cruz, aquele solo superficial, aquele solo que não suporta que as raízes desçam, ele simplesmente vai queimar debaixo do sol, da dificuldade, da perseguição. E aí o que acontece? O terreno pedregoso, que é a pessoa sensível, mas que fica no nível da sensibilidade, é a pessoa que se comove com a palavra, mas que não é movida pela palavra. O terreno pedregoso, ele acaba sendo como aquelas pessoas que, por causa da palavra, até conseguem sonhar uma mudança, sonhar uma vitória de Deus, mas não conseguem concretizar. Porque sonhar é um pedaço da história. Realizar o sonho que é o desafio. E só realiza os sonhos de Deus quem passa pela cruz. Sem passar, não há realização, há só sonho. Então, cada detalhe dessa parábola é um presente, é uma pérola preciosa que a gente tem que cavar e descobrir, né? E a gente, assim, quando a gente está na cruz, a gente quer sumir dela, porque ela incomoda demais, sofre, né? A gente não vê saída, muitas vezes não demora um dia, demora anos. Então, a gente, às vezes, não quer suportar e não suporta. Porém, a gente não percebe, isso a gente muitas vezes só vê depois, quão importante foi aquele período de sofrimento. Quanto a gente cresceu, quanto a gente se curou, quanto a gente perdoou, quantas feridas foram curadas, como a gente ficou mais forte. Eu gosto muito de falar, como São Paulo fala, que a gente fica robustecido na fé. E isso faz uma diferença enorme para a gente que tem essa espiritualidade no Espírito Santo. É dificílimo, sofrimento ninguém quer, mas é extremamente importante. E muitas vezes a gente não sabe aproveitar aquilo que a vida está nos apresentando, porque não é fácil. Eu lembro que há muitos anos atrás, muitos mesmo, acho que a Maria Lúcia estava viva ainda. Houve uma missa aí na casa de Marta e Maria, e a gente estava partilhando a palavra, e tem um crucifixo, né, na parede da capela, e eu lembro que eu peguei esse crucifixo porque era o que a palavra estava ensinando para a gente naquele dia. E eu acho que eu pedi um pouco de azeite ou de óleo para pegar em algum lugar, não sei se pegaram na cozinha, e eu passei um pouco daquele azeite, daquele óleo atrás da cruz, porque naquele dia o Senhor estava ensinando para a gente, olha, a unção do Espírito Santo, ela está escondida na cruz. Jesus disse, vocês vão receber o meu Espírito para serem testemunhas. A gente sabe que a palavra testemunha, em grego, que é a língua do Novo Testamento, ela significa mártir. Então, o Espírito Santo é a unção dos mártires, é a unção das testemunhas. A unção do Espírito Santo está escondida na cruz. Quando você abraça a cruz, você se entranha da fortaleza do alto. Quando você foge da cruz, quando você tem medo da cruz, ou quando simplesmente a cruz é um incômodo que você não quer, você se distancia da unção do Espírito, né? E no caso nosso da renovação, né, algumas pessoas identificam a nós da renovação como pessoas superficiais, como se ser um carismático fosse viver de uma alegria superficial. E a gente tem que tomar cuidado para não vender essa imagem, né? Na verdade, a alegria do Espírito, a alegria que é fruto do Espírito, ela só é provada, esse fruto só é saboreado quando a gente abraça a cruz, né? Porque há uns anos atrás aqui na paróquia, a gente tem já tem um bom tempo, a gente tem aqui duas meninas, duas moças hoje, que são gêmeas, e cresceram aqui na igreja, nasceram aqui na igreja, e quando elas eram muito pequenininhas, elas participavam de um coral aqui da paróquia, e o coral tinha muitas crianças, então, coitada, a pessoa responsável pelo coral sofria, né? Porque ela tinha que tentar fazer as crianças cantar, e as crianças, às vezes, queriam fazer bagunça, brincar, e por aí vai. E aí, um dia, elas estavam no ensaio, e essas duas meninas estavam pulando de um lado para o outro e queriam dançar. E, na verdade, hoje, as duas são bailarinas. Elas não são cantoras, são bailarinas. E então, a pessoa responsável pelo coral
correu até elas, né, chamou, venham cá, meninas, vocês são tão bonitas, vocês são tão especiais, vocês são tão obedientes a Jesus, vocês estão fazendo bagunça na hora do coral, como é que pode ser isso e tal? E então, olha, vocês têm o Espírito Santo no coração, quem tem o Espírito Santo no coração não atrapalha, não faz bagunça. Aí a pessoa disse para as meninas, na época elas tinham 5 ou 6 anos, meninas, o que faz uma pessoa cheia do Espírito Santo? E uma delas respondeu na hora, morre na cruz. A pessoa olhou para ela, né, a responsável pelo coral, falou, tá bom, vão dançar, depois... Né? Depois ela me contou isso e eu achei engraçado, eu nunca mais esqueci. De fato, o que faz uma pessoa cheia do Espírito Santo? Morre na cruz. A carta aos Hebreus diz isso. Jesus, movido pelo Espírito Eterno, foi até a cruz. E existe uma oração chamada secreta, porque o padre faz em voz baixa durante a missa, antes da comunhão, na qual o padre diz assim, Senhor Jesus Cristo, que agindo pelo Espírito Santo, pela vossa morte, deste vida ao mundo. Recordando essa passagem de Hebreus, né? O Espírito Santo foi o Espírito que empurrou Jesus até o Calvário. E, por outro lado, Pentecostes é fruto do sacrifício da entrega da cruz de Jesus no Calvário. Pentecostes, que já existia como festa no tempo dos apóstolos, era a festa da colheita. E o Espírito Santo quis se derramar sobre a igreja justamente no dia da festa da colheita. Agora, tudo aquilo que é colhido, um dia é plantado. E onde foram plantados os frutos de Pentecostes? Na cruz. Isaías tem um hino no qual ele dá voz ao servo sofredor, que é Jesus, no qual o servo sofredor diz, as minhas costas foram aradas como a terra. É Jesus crucificado, que é terra boa, de onde brotam para nós os frutos do Espírito. Então, ser carismático tem muito a ver com cruz, né? Ser conduzido pelo Espírito Santo tem muito a ver com reconhecer a sua cruz. Qualquer coisa que acontece numa cruz, inclusive qualquer dificuldade. Agora, cruz é aquele momento no qual, para dizer sim para Deus, a gente aceita, inclusive, ser marcado pelo sofrimento ou abrir mão da gente mesmo. Isso é cruz. Então, quem não vive isso não entende o Espírito Santo. Porque é interessante, porque a renovação, ela traz para a gente esse espírito de alegria, né, próprio, né, da gente que louva, canta com todo o corpo, né? A gente, como Davi, a gente acaba louvando e exaltando a Deus com todo o corpo. E é lógico, isso é ótimo, né? Porque isso vai curando muita coisa, vai curando muita autoimagem. Deus vai curando a gente, né? O homem total, né? Vai curando, lógico, não de uma vez, mas vai curando tudo, né? É como Ezequiel 47, né? Que quando a água entra, vai tornando tudo são e saudável. Mas, obviamente, como você está falando, Deus não vai deixar a gente só no carnaval. Ao contrário, ele vai chamar a gente a uma responsabilidade de aceitar as consequências dos nossos atos. E se a gente diz que a gente diz mesmo, porque ter Deus, ter esse encontro com esse Jesus pessoal, vivo, que nos conhece pessoalmente, é algo que transforma a nossa vida. Então, a gente diz sim. Só que esse sim é igual o sim de Nossa Senhora, né? Mais ou menos, né? Guardando as devidas proporções, porque é um sim que eu tenho que entender que as consequências desse sim eu vou ter que aceitar. E muitas vezes, como você falou, a gente não quer aceitar porque a gente falou, acabou a lua de mel? Não, só que agora vai ser fortalecido esse relacionamento, vai tornar mais fecundo, as raízes vão ser mais profundas e vai valer muito mais a pena. Sim, o segredo da nossa alegria é que ela não é euforia. Euforia é alegria humana, né? Alegria motivada porque tudo está do jeitinho que eu queria que fosse. A nossa alegria é a alegria de Nossa Senhora ao ouvir o anjo dizendo para ela, alegra-te, Maria, o Senhor é contigo. Né?
O Espírito Santo é ele que nos apresenta Jesus, e Jesus é Deus conosco. Quando Isso. o Espírito Santo nos faz ver Jesus e a gente descobre que ele está tão perto e que ele é conosco mesmo, Jesus traz com ele uma alegria, uma paz de alma, um ardor, uma capacidade da gente de ir adiante, que não é da terra, é do céu, né? Então, por isso, também é chamado de força do alto, né? Não é a força que os homens têm em si mesmos, é uma força que vem do céu e que cai justamente ali onde a gente é mais fraco, né? Agora, a alegria do cristão não é a alegria eufórica, é como os padres e os santos antigos diziam, é uma santa alegria. É uma alegria que não rouba da gente, né? É uma alegria que faz a gente vencer na cruz de cada dia. Não só vencer a cruz, mas vencer na cruz. A gente está passando pela cruz, a gente sabe que ela não vai ser tempo perdido, que aquele sofrimento, aquela entrega da gente não é em vão, e isso faz com que a gente experimente algo que nossa, mãe do céu. E a gente vai se desprendendo, né? Não, e a gente vai se desprendendo, né, padre? E assim, o Espírito Santo vai podendo agir e deixar a gente, espiritualmente falando, cada vez mais leve para ele fazer o que ele quer, porque no fundo é isso que a gente quer fazer o que ele quer. Mas se a gente estiver tão assim, né, segurando as coisas, não, eu não consigo isso, não. Gente, parece que a gente fica numa briga de cabo de guerra com Jesus. Ele sempre ganha, né? Mas de qualquer forma, ele nunca diz para a gente, eu vou forçar você. Sim. É sempre por amor, né? Existe uma briga dentro da gente, né, entre o chamado do Senhor à nossa liberdade interior, ou seja, a liberdade para dizer sim para Ele nas circunstâncias mais diversas, e, por outro lado, a nossa necessidade, a nossa sede de controlar tudo, de fazer as coisas serem do nosso jeito, de fazer com que as pessoas andem no nosso ritmo. Só que esse nosso desejo de controlar, num primeiro momento, ele pode nos dar impulso, mas depois de um tempo ele vira um fardo insuportável. Então, o que a gente precisa não é controlar tudo, o que a gente precisa é, todo o tempo, ter liberdade interior para dizer sim a Deus. É a única coisa que o Espírito Santo espera de nós, é sim. Ele não espera que a gente controle tudo, ele não espera que a gente tenha solução para tudo, ele não espera que a gente saiba tudo. Ele só espera que a gente diga sim. Quando a gente diz sim, como Nossa Senhora, o Espírito Santo vem. O nosso sim é como se fosse um imã que atrai o Espírito Santo sobre nós para que ele possa fazer de nós o que Deus quer que a gente seja. O que o Pai Celestial queria que Nossa Senhora fosse? Mãe. Quando ela diz sim, o que o Espírito Santo a torna? Mãe. O que o Pai Celestial quer que você seja? Mãe, esposa, dona de casa, empresária, dirigente de um grupo de oração, pregadora. Pois então, o que ele espera? Que você seja a pessoa capaz de dar conta de tudo? Não, ele espera só que você diga sim cada dia para ele. E sobre esse sim, o Espírito Santo vem e faz a obra, e dá direção, e dá equilíbrio, né? E nos protege dos enganos do mundo, né? Então, é só isso que ele espera da gente, confiança, entrega, né? O resto são as nossas cobranças interiores, que são muitas, né? Muitas, muitas. E assim, a gente começa a falar, né? A gente fica tão empolgado, não quer parar mais, né? Porque Deus é algo que apaixona a gente, né? É interessante que a primeira vez que eu fui num grupo de oração, quem me levou foi a minha mãe. Eu nem sabia o que era um grupo de oração, eu trabalhava fora, enfim. E aí ela falou, olha, quando chegar lá, eles vão falar um negócio esquisito e você faz 3 pedidos, porque naquela época, quando se entrava numa igreja nova, tinha que se fazer 3 pedidos. E aí, na hora da oração em línguas, né, que para mim a única coisa esquisita foi aquilo, eu fiz 3 pedidos. E foi interessante porque eu fui nesse grupo de oração porque dentro de mim existia uma inquietação muito grande, eu não tinha paz, eu tinha muita coisa,
Eu trabalhava fora, tinha meu dinheiro, enfim, mas eu não tinha paz. E era uma coisa que eu ansiava. Eu fui no grupo porque eu pensei, de repente eu vou receber alguma coisa. Mas, de qualquer forma, eu queria receber essas 3 coisas que eu ia pedir. E cheguei no grupo de oração e fiz os 3 pedidos, né? Eu pedi para parar de fumar, porque eu fumava e não conseguia parar. Eu pedi um marido e pedi um Fusca. Na época, né, eu, ingênua, pedi um Fusca. Ok, né? Numa determinada hora, a dirigente do grupo falou assim: Deus está curando uma pessoa que há muitos anos queria parar de fumar e tal. Eu levei um susto, porque eu falei, caramba, eu falei muito alto, mas aí depois eu vi que ninguém olhava para mim. E aí eu falei, Jesus, eu até fui meia ousada, eu falei, olha, se você está me conhecendo, né? Porque para mim aquele momento foi o momento que eu vi que ele me conhecia como pessoa, porque eu precisava experimentar isso naquela época. E eu falei, então agora quem quer te conhecer sou eu. Isso eu tenho quase 30 anos, mudou a minha vida. E eu saí de lá, imediatamente eu parei de fumar. Imediatamente. E essa angústia que eu tinha entrou dentro de mim uma paz. Quer dizer, Deus me conquistou totalmente. 6 anos depois, eu conheci meu marido que tinha um Fusca. Então, pronto, né? Okay. Deus é misericórdia, realmente, né? Mas, assim, ele me conquistou porque aquilo que dentro de mim faltava, essa paz, porque a gente está, né, fora e achando que a gente é muito bom, a gente quer controlar todas as coisas, mas, na realidade, eu acho que quando a gente se rende a Deus, é que a gente realmente pode olhar para a gente e falar, nossa, agora eu sou eu. Né? Deus me conhece, me ama. Então, isso não tem preço, padre, não tem preço. E é isso que a renovação continua fazendo. Sim, alguém colocou aqui a palavra que eu ia falar. Alguém colocou o sede de ti, Senhor. Eu acho que o segredo disso que você está falando é essa palavra sede, né? Só conhece o Senhor quem tem sede. A Escritura diz num salmo, né? O Senhor se deixa encontrar por quem o procura de todo o coração. Pode ser que num determinado momento a gente não saiba nem muito bem o que a gente está procurando, né? E a gente não sabe o nome, né? Que é Deus. Mas esse buraco que precisa de paz aqui dentro, essa ansiedade, essa angústia que faz a gente buscar algo e às vezes a gente até se perde buscando. Isso é sede. E Deus se dá com prazer a quem tem sede. Só que essa sede é simplesmente aquilo que a gente deve mostrar para ele. A gente não precisa mostrar que está pronto, porque a gente não está. A gente não precisa mostrar que consegue, porque a gente não consegue. Né? Simplesmente mostrar para ele o coração da gente sedento. Né? Eu tenho necessidade de ti, Senhor, eu preciso de ti. Do jeito que isso vier, as palavras da gente. Quando ele vê na gente sede, o Espírito Santo é água viva, a água encontra o caminho mais fácil para correr. Não é isso que diz em qualquer lugar? A água sempre vai pelo caminho que tem menos obstáculo. Quando o Espírito Santo de Deus vê aqui na Terra um coração gritando, eu tenho sede, ele sabe, esse é o caminho com menos obstáculos. E aí ele se derrama. Essa sede a gente não pode perder nos nossos grupos de oração, na renovação. Nós precisamos continuar sendo pessoas sedentas, que sabem que não estão prontas, que sabem que tem espaço no coração da gente que só Deus preenche. Né? Essa sede a gente não pode perder. Nosso Senhor Jesus morreu na cruz sedento para mostrar para que a gente tem que viver sedento. Né? A sede dele era a vontade do Pai. A sede dele era dizer sim até o final. Né? Então, essa sede que a gente via muito nos grupos de oração há 20 e poucos anos atrás, porque ninguém ia a grupo de oração porque era mais uma coisa na igreja. A gente ia, ou estava doente, ou que ia se matar, ou que não ia ficar sem religião, ou precisava de um milagre. Então,
O ambiente de oração era um ambiente de sequidão, esperando pelo Espírito. Era um ambiente que o Espírito Santo olhava e dizia: aqui é o caminho mais fácil para a água passar. Aqui tem poucos obstáculos. E aí, ó, ele se derramava. A gente não pode perder isso. Está gravando essa live, gente, porque eu tenho que anotar isso depois, porque eu acho que isso é o segredo do negócio. É verdade. Né? Não vai ficar gravada no YouTube, mas aí eu vou pedir para, de repente, o pessoal mandar para o senhor. Pode deixar. Okay. Mas eu não entendo, não, mas aí o pessoal da comunicação deve entender, aí eu peço para ele mandar para você. Beleza, então o grupo de oração tem que ser um lugar de sede, porque aí o Espírito Santo percebe, aqui não tem impedimentos para a água, aqui a água vai correr livre, e aí ele vem com prazer. É verdade, é verdade. E assim, a gente às vezes nem sabe que tem essa sede, mas tem. E eu vou até dizer uma coisa para você, e vou falar para todo mundo, né? Não sei nem o que as pessoas vão achar, mas eu... antes, né, de ir para a renovação, eu era uma católica daquelas que chegava na hora do Pai Nosso e com o olho fechado e ia embora, né? E aí eu tinha essa sede, mas não sabia. E eu tinha uns primos de Brasília que vieram para o Rio, que eles eram evangélicos. E eles chegaram aqui, a gente vai no culto, não sei o quê. Eu falei, eu vou também. Não sabia nem o que eu estava falando. Eu falei, eu vou. Cheguei lá, aquela alegria, aquilo me tomou. Aí eu falei assim, puxa, Jesus, na Igreja Católica podia ter uma coisa dessas. Porque aquilo me tomou por inteiro. E quando o pastor lá falou, quem quer receber Jesus? Eu falei, eu. Fui lá. Conclusão, não fiquei naquela igreja porque não era nem plano de Deus para eu ficar lá. Mas, realmente, o que Deus falou comigo, né? Essa sede que já estava dentro de mim. Mary, eu não quero que você faça distinção de ninguém. Quer dizer, ele já estava me educando e eu não sabia. Eu amo a todos, não quero que você faça distinção de ninguém. Isso foi tão bom para mim, porque eu tive tantos amigos, e ainda tenho amigos evangélicos, sabe? Que rezamos juntos, quer dizer, então, assim, né? Então, essa sede que eu tinha, eu fui lá. Por quê? Porque esses meus primos me convidaram, e eu fui lá, e a minha sede, naquele momento, ela foi saciada, mesmo que por um momento. Mas eu tinha sede demais, né? Mais, como todos nós. E aí Deus me colocou na renovação, e eu senti, aqui é meu lugar. E eu sinto isso. Essa espiritualidade, né, do batismo do Espírito Santo é o meu lugar, é onde Deus e eu, a gente pode estar lá, né, juntinho. A experiência que você contou é a experiência de milhares e milhares de pessoas, sendo que muitas foram e não voltaram. Qual é a nossa tarefa? Não é, como você falou, brigar com quem está, né, em outra igreja. A gente acaba olhando para os outros como concorrentes, e nós não estamos vendendo sabão, né? Então a gente não está concorrendo, né? A nossa tarefa é aqui nos nossos poços mantê-los com água. Esse é que é o segredo do negócio, né? Que no Antigo Testamento, quando havia guerras entre tribos, entre povos, era muito comum, todos os povos naquele tempo precisavam ter as suas cisternas e os seus poços, né? Ou para guardar água da chuva ou para puxar a água do subsolo. Então, era muito comum nas guerras que um exército ou que espiões de outro povo ou de outra tribo entulhassem os poços dos seus adversários. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode deixar que o diabo entulhe os nossos poços, né? A igreja de Jesus, a nossa igreja, né, ela é cheia de poços de onde a gente puxa a água viva do coração de Deus. O problema é que, às vezes, as nossas coisas entre nós, a nossa falta de ardor, as nossas competições entulham os nossos poços, né? Então, um grupo de oração nunca pode ser um poço entulhado. O que entulha o poço chamado grupo de oração? Ciúmes, invejas, contendas,
falta de ardor, falta de zelo de apóstolo, e por aí vai. Os nossos grupos de oração têm que ser poços ou cisternas cheios d'água, onde as pessoas possam matar a sede, né? Esse é o segredo do negócio, né? Então, é fazer a nossa parte, não é brigar com quem está fazendo a dele, é fazer a nossa, né? Esse é que é o negócio, né? Não, com certeza, com certeza. Eu vejo assim que o grupo de oração é uma bênção que precisa, né, voltar a ser esse lugar onde a pessoa chega lá e fala: meu Deus, te encontrei, né? Isso mudou minha vida. Como mudou a minha. Eu fui ao grupo de oração e a partir dali mudou a minha vida totalmente. E eu tenho certeza e convicção que não volto mais, porque é aqui que eu quero estar. É aqui que eu encontro Deus. Deus é tão bom, foi tão bom essa esperança, essa experiência, que eu não quero largá-la. Eu não quero deixar de ter Deus na minha vida. Não posso, não consigo. Não consigo. Eu lembro que eu acho que o primeiro grupo de oração, não, talvez o segundo grupo de oração que eu conheci foi um grupo aqui da paróquia onde eu sou padre hoje, eu era garoto, né? E eu lembro que o que me impactou no grupo foram, falo sempre isso, pessoal, foram as carinhas das velhinhas do grupo. Porque a carinha delas transparecia uma coisa tão boa, eram sorrisos tão bonitos, e o modo como elas falavam com Jesus me deixou, foi o que me chamou a atenção no grupo de oração, né? Eu sou de família portuguesa, então é família católica, né? Não tem outro jeito, né? E desde criança, graças a Deus, fui bem educado na fé, mas é aquele catolicismo tradicional, né? E na adolescência, na juventude, é muito fácil a gente perder isso. E, de repente, mas havia no meu coração uma sede, alguma coisa, né? Eu sabia que eu só ia encontrar em Deus, né? Então, de repente, começaram a falar na época de renovação carismática, e que é uma coisa estranha, gente doida, gente que reza sem parar, a gente fala umas coisas esquisitas, mas acontece milagre, o Espírito Santo fala lá, eram todas as coisas que a gente ouvia, né? Eu falei, cara, vamos lá, né? Não custa, né? Se Deus, e desse jeito, vamos lá, né? E eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção, antes de ser batizado no Espírito Santo, eu via como algo que eu falava, meu Deus, eu quero isso. O modo como essas pessoas falavam com Jesus. Elas falavam com Jesus que estava vivo, elas falavam de uma maneira viva, e eu sentia que elas falarem de uma maneira tão viva com Jesus vivo, fazia elas serem pessoas vivas. Então, isso ficou lá dentro, né? E a partir dali, busca e não entende, e acha estranho, mas não consegue ir embora, mas essa sede, essa necessidade de Deus, esse desejo de Deus, esse ver um Deus vivo sendo adorado de maneira viva, falando com as pessoas de maneira viva, isso num grupo de oração, uau, não tem como o coração da gente não se encantar com Jesus. Agora, se a gente não vê isso, aí não dá, não é mais renovação carismática, é outra coisa, né? Então, a gente tem que não resgatar o que já passou, porque o que já passou era para aquele tempo, né? O que tem para agora é novo, né? E o melhor de Deus nunca é aquilo que já foi, né? Então, a gente tem que buscar do Senhor aquilo que Ele tem para agora. Senhor, o Senhor sabe que a gente está num mundo que tem uma sede quase insuportável, porque o mundo está morrendo nesse deserto de confusão, de falta de sentido, de susto, de medo, de doença do corpo, da alma. Senhor, o que o Senhor tem que ser muito maior do que era 30 anos atrás. Tem que ser muito maior do que foi no início. Porque a necessidade hoje é muito maior. Se a gente se preparar de coração para isso, eu tenho certeza que o Senhor não vai decepcionar a gente. Ele que é de misericórdia, ele vai surpreender a gente com as maravilhas dele para o hoje. Deus se importa com o hoje, não com o ontem. Então, que a gente possa ter um coração sedento
e na expectativa pelo novo de Deus. Isso aí que você falou é muito sério. Você sabe que eu sou psicóloga e eu estou atendendo meninas de 10 anos, de 40 e de 70 com falta de sentido de vida, por causa desse mundo que a gente vive. Sim. Então, é exatamente isso aí. As pessoas estão muito com falta de sentido, que foi exatamente o que eu tive quando eu conheci Jesus. Ele botou sentido na minha vida. Então, eu acho que a gente realmente tem que fazer, tem que rezar para que Deus faça o que ele sabe fazer, né? Que o Espírito Santo possa transformar de novo, né? A gente de tal forma para que a gente contagie o outro igual fogo na palha. Porque as pessoas estão necessitadas. Porque às vezes a gente fala, o mundo está precisando de Deus. Mas acontece que isso não é balela, isso é um fato. As pessoas precisam de vida, e a vida é Jesus. Sim. Não tem outra vida. Eu acho que isso devia para a gente ser muito motivador, viu? Porque a gente tem o que o mundo precisa. Só que é um mundo enfermo, e é enfermo da alma. Então, quando você oferece o remédio, ele não quer. Imagina você oferecer remédio para uma criança, um remédio amargo, né? Ou um remédio doce, mas que ela não saiba que é doce. Ela vai se debater, ela vai correr, ela vai fugir, mas é aquilo que ela precisa, né? O que o mundo precisa é Jesus, não são discursos, não são promessas políticas, não são nada. É Jesus, é alguém chamado Jesus de Nazaré. Então, a gente tem o que o mundo precisa. Só que oferecer esse remédio para o mundo, um mundo enfermo da alma, não significa que ele vai acolher isso com gratidão. O mundo se debate diante de Jesus, o mundo foge diante de Jesus, o mundo diz que não está doente, que não precisa de remédio. A nossa tarefa é não deixar o desânimo vencer o nosso coração. Mas quando alguém experimenta Jesus e é curado, essa pessoa alcança mais 10, mais 20, mais 100. Então, a nossa tarefa é acreditar. O que esse mundo precisa, a gente tem para oferecer. A gente não pode deixar de evangelizar. A gente está vivendo um tempo de confusão, em que muitas coisas parece que se fazem. A gente trabalha, parece ter tão pouco resultado, inclusive na igreja. Não deixe o desânimo tomar conta. Não deixe. Porque a tarefa que o Senhor pediu de nós não foi façam acontecer. A tarefa que o Senhor pediu de nós foi lancem as sementes. Né? A tarefa que ele pediu de nós foi ide. Ele não disse resolvam, façam tudo. Ele disse ide, evangelizem, anunciem, levem a outros, digam que o reino de Deus está perto, vão aonde eu mando vocês. Foi isso que ele pediu. Agora, o resultado, meu amigo, é obra dele. Agora, onde o remédio é administrado, a cura chega. Então, a nossa tarefa é não desanimar diante de um quadro tão difícil. Lá em Petrópolis, eu dei aula há uns anos no seminário de Petrópolis. E o seminário de Petrópolis tem uma coisa na capela que me tirou de uma bruma que o diabo colocou diante dos meus olhos que estava me desanimando. No seminário de Petrópolis tem um vitral grande, lindo, no qual está representado Jesus apontando para frente, um rapazinho vestido com terno e gravata, como se fosse um rapaz chegando no seminário, e diante de Jesus, daquele rapaz, no vitral tem como se fosse um trigal, todo dourado. Quando bate a luz do sol, é lindo. E aí, uma vez eu estava na capela do seminário rezando antes de uma aula. E lembrei, quando foi que Jesus, né, poderia ter apontado aquele trigal para o rapaz, né? Naquele momento em que Jesus disse, a messe é grande, mas os operários são poucos, pedi, pois, ao dono da messe que envie operários. Eu fui, na minha Bíblia, ler essa passagem, e eu fiquei encantado com uma coisa que eu não tinha percebido. Jesus disse, a messe é grande,
enquanto estava olhando para uma multidão cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. E ali eu pensei, meu Senhor, o Senhor tinha diante dos olhos uma multidão abatida. Outras pessoas poderiam olhar para aquilo e pensar, o que a gente pode fazer por tanta gente? A gente não vai dar conta de resolver isso. Alguns poderiam olhar para aquela multidão e pensar, essa gente é um problema para nós, essa gente só dá trabalho, são cegos, paralíticos, prostitutas, pecadores, endemoniados. Só que Jesus olhou para aquela gente, para aquela multidão, e o que ele viu foi um trigal em flor, pronto para ser colhido. Jesus nunca se deixou abater, se deixou vencer pelo desânimo, porque ele tinha diante dos olhos dor, sofrimento, mas ele tinha diante dos olhos da alma tudo aquilo que o Pai sabia que seria realizado por ele. Se a gente aprender a olhar como Jesus, se a gente aprender a pensar como Jesus, nossa, mas ninguém mais segura a gente. Quer dizer, a gente está diante hoje que é uma multidão cansada e abatida como ovelha sem pastor. Pode ser que a gente esteja olhando para a família da gente agora sentado na sala e vendo ovelhas cansadas e abatidas como se não tivessem pastor. Mas a gente precisa aprender a ver o que Jesus vê. E o que Jesus vê é uma larga, uma grande semeadura já pronta para ser colhida. Aí a gente não desanima, né? Aí a gente não desanima. Então, é saber ver o que Jesus vê. Eu creio que nesse tempo, de modo especial, nesse tempo de tanta fragilidade, de tanta dor no mundo, quando Jesus olha para a terra, o que ele vê é uma messe madura. No aniversário da renovação católica, lá em Roma, Pat Mansfield, que é uma das pioneiras da renovação católica, ela teve uma visão profética na qual o Senhor mostrou para uma messe pronta para ser colhida. Isso não tem o quê? 3 anos atrás. Quer dizer, tempos proféticos, 3 anos é nada. Essa palavra é agora. A messe está madura, vamos correr para colher. De repente, Deus tem nos preparado para isso, né, Padre? Porque uma época que Deus está nos preparando para isso, para que a gente depois vá lá colher o outro, né, com esse olhar de Deus, sem achar que ele não serve, sem achar que ele não presta, sem ter esses julgamentos, esses preconceitos, olhar o outro com o olhar de Deus, que às vezes não é fácil as pessoas, né, olharem para os outros assim. Muitas vezes a gente até, de repente, já teve esse tipo de atitude no passado, e Deus quer corrigir tudo. Como é que Deus quer fazer? Ele quer fazer através da gente. Mas a gente precisa deixar-se moldar. Porque como é que a gente vai falar com o outro se a gente não viver isso? Não é, Padre? Por que a gente, se a gente não viver aquilo que a gente acredita, a gente não está sendo coerente com aquilo que a gente crê? Claro. Jesus disse que na messe dele, ele conta com amigos, não com empregados, né? Já não vos chamo amigos. Então, a primeira coisa na nossa vida cristã é a nossa amizade com Deus. O serviço para Deus vem em segundo lugar. A gente teve um congresso do Ministério de Formação fim de semana passado, né? E aí pediram para eu e a Olívia fazermos uma livezinha orante e cantante, né? E aí pediram que o tema fosse João 15,15, né? Já não vos chamo servos, vos chamo amigos. E na hora o Senhor me deu um entendimento muito intenso disso, né? O nosso serviço para Deus hoje é um, amanhã ele é outro. O Senhor hoje nos pede uma coisa, amanhã ele nos pede outra. O Senhor hoje nos confia uma coisa, amanhã ele pode nos pedir de volta o que ele nos confiou. E pode ser que na nossa vida a gente não possa servir ao Senhor das maneiras como a gente estava acostumado quando era mais autônomo, mais independente. E em algum momento a gente vai ser chamado a entrar no repouso. Agora, o serviço da gente para Deus, ele tem prazos. A nossa amizade com o Senhor é para sempre. É verdade. Amigos. E a gente cultiva a nossa amizade com o Senhor no caráter da gente, na vida de oração da gente,
Nosso Senhor Jesus, nisso meu Pai é glorificado, em que vocês deem fruto. Jesus não disse, nisso é meu Pai glorificado, que vocês façam um monte de coisa, que vocês tenham uma agenda cheia, que vocês sobrecarreguem de atividade. Não, que vocês deem fruto. O fruto brota de algo que foi semeado, de algo que cresceu, de algo que amadureceu. O fruto é o broto de uma vida. E Jesus disse, é preciso que meu Pai seja glorificado pelos frutos de vocês, e não pelo trabalho de vocês. Enquanto a gente não entende isso, a gente faz do nosso ministério um fardo, parece que tudo é cobrança, né? E parece que a gente tem que fazer as coisas porque mandaram, ou então a gente reclama quando mandam a gente fazer uma coisa e não mandam outro, por que não mandam outro, né? Quando a gente não entende que a gente é chamado para ser amigo e não um servo, quando a gente não entende que a gente tem, em primeiro lugar, uma aliança com o Senhor e não um contrato, enquanto a gente não entende isso, tudo vira um monte de atividades que geram cobrança, que geram expectativa, e que, às vezes, até no nosso serviço na igreja, acabam sobrecarregando a gente. Deus me livre, né? A Bíblia diz que a igreja é a família de Deus, não diz que a igreja é a empresa ou o departamento de Deus. Então, em casa, a gente tem que viver à vontade, com liberdade. Na família de Deus, que somos nós aqui agora, a gente tem que viver como irmãos, com liberdade, né? Se sentindo em casa de verdade. Então, é o que o Senhor quer para nós. Coração de servo, porque está disposto a se gastar e a se dar, e sabe que tem muito a oferecer. Mas coração, em primeiro lugar, de filho, que sabe que é amado e que está em casa, e por isso não se sente ameaçado. Estou na casa do meu pai, ele está cuidando de mim. Quanto mais a gente vai conhecendo Deus, mais a gente fica impressionado como que ele é maravilhoso. Assim, a gente não tem palavra para descrever, porque, né, a gente vai falar que ele é maravilhoso, é estupendo, é temível, é terrível, não sei, porque isso tudo, né, que a gente está partilhando aqui, se a gente vivesse isso, padre, fala sério. Mas a gente precisa voltar a viver isso, né, com o amadurecimento desses anos. Né, com o amadurecimento desses anos, de todos os sofrimentos. A gente precisa viver isso, viver essa amizade, né? E não carregar esse peso, até porque ele já falou, eu carrego contigo. Então, a gente está carregando peso à toa. A gente precisa voltar a viver essa palavra que é tão libertadora, que é o próprio Deus, né? Eu tenho um livro aqui, eu não sei, eu não vou achar agora, porque eu remexi na minha biblioteca e troquei as coisas de lugar e não acho mais nada. Mas eu há muitos anos atrás, há uns, sei lá quantos, há uns 23, 24 anos atrás, eu comprei um livro. Dizem que a gente não deve comprar livro pela capa, mas esse eu comprei e não me decepcionou, não. Porque eu achei o nome do livro tão... Eu falei, olha, a autora desse livro estava muito inspirada. O nome do livro é o seguinte, Fardo. Se é leve, por que eu ando tão cansado? É verdade. Na verdade, esse que é o segredo. Jesus disse que a gente deveria trocar de fardos com ele. Entregar para ele os fardos que nos sobrecarregam, são os nossos fardos. E receber dele o fardo dele, que é suave, e o jugo, que é leve. A vida cristã é isso. É entregar ao Senhor os nossos fardos que nos esmagam, nosso passado, o mecanismo que a gente criou na nossa cabeça, que é um moedor de carne, e receber do Senhor o fardo leve dele, ou seja, a vontade dele que é santa, agradável e perfeita, que é marcada com o sinal da cruz, mas que não nos esmaga, porque é sempre a dia de hoje. O Senhor não é um Deus ansioso, nem um Deus rancoroso. Então, ele não é um Deus com a cabeça no amanhã, nem no ontem. Ele é um Deus com a cabeça no hoje. Então, o Senhor ajuda a gente a carregar a cruz do dia de hoje. Esse é o fardo dele, ponto. Os outros todos é a gente que se coloca. Exatamente. Foi ele, mas não foi, é a gente, né? Muitas vezes, a nossa vida cristã, a vocação que o Senhor nos deu,
o ministério que a gente tem na comunidade parecem para a gente fardos que nos tornam cansados. Porque, na realidade, a gente não está fazendo do jeito dele, a gente está fazendo do jeito da gente. A gente está abraçando o que ele está pedindo de nós. A gente está trazendo para dentro cobranças, expectativas, brigas que a gente tem com a gente, com a família, com o mundo, com tudo, né? Então, o fardo é leve, não é para a gente viver esgotado. Se a gente está vivendo esgotado, é sinal de que a gente está carregando alguma coisa que não foi Jesus que colocou nos nossos ombros. Algumas pessoas têm a mania de falar da vocação delas, do chamado delas, como se fosse um fardo insuportável. Ah, essa família está acabando comigo. Ah, esse casamento está acabando. Olha só, Deus não te deu uma vocação para te destruir com ela. Isso significa que se a sua família, seu casamento está destruindo você, se o seu ministério na igreja está destruindo você, está roubando a sua paz, é porque você botou essa cruz nos ombros do jeito errado. Você está carregando, você está arrastando, você está colocando, além da cruz do dia de hoje, mais um monte de mochilas, você está acumulando mochilas ao longo do caminho. É por isso que a gente se sente sobrecarregado. Porque não entra na minha cabeça que o Senhor tenha dado para a gente uma missão para nos destruir ou para nos perder, né? Então, o fardo é leve. Se eu ando tão... Ele não disse que ia ser fácil, mas ele disse que era bem possível e era leve porque ele está conosco. Mas o que acha nessa vida que é fácil? Nada. Nada mesmo. Eu acho que nem criança hoje em dia acredita mais nisso. Pois é. Nem criança. Antigamente, né, as crianças e, né, os jovens, né, pensavam em coisas que não existem. A realidade é outra. A realidade é bem outra. Mas se Deus disse que é possível, é possível. Sim. Uma coisa de não ser fácil, mas quando você entende que é algo que Deus está te pedindo e você diz sim, aquilo te pacifica de uma maneira que você vai em frente. Você vai... Enquanto você não entende o que Deus está pedindo, enquanto você não diz sim para Ele, podem ser até coisas fáceis, mas aquilo te arrebenta por dentro. Então, não é questão do que é fácil ou difícil, né? O que esmaga a gente não é o tamanho da facilidade ou da dificuldade. O que esmaga a gente é a gente estar assumindo coisas que não vêm do Senhor e não estar abraçando o que Ele pede de nós. É isso que nos esmaga, né? Eu estava pensando também aqui, para uma coisa, né? Assim, às vezes as pessoas podem se sentir sozinhas, cansadas, né? Esmagadas até pelas coisas, mas eu vejo também que Deus que é tão maravilhoso, ainda deixou para a gente uma comunidade chamada igreja. E a gente falou do grupo de oração, que deve ser isso também, mas deixou uma comunidade chamada igreja que a gente pode recorrer, como você acabou de falar, é uma família. Então, a gente tem de Deus tudo para a gente ser feliz, neste mundo cheio de dificuldades. Então, a gente pode recorrer à igreja não somente aos sacramentos, mas àqueles que estão lá conosco, os nossos pares, os nossos pastores. Agora, eu vejo como que o ser humano é complicado, padre, porque a gente atrapalha e dificulta tantas coisas, né? Com disse-me-disse, com fofoquinha, com mágoa. Meu Deus, Deus nos dá os meios para que a gente seja livre. E a gente cabeça dura. Qual é a família que não tem complicação, né? Não vai ser diferente com a família de Deus. Os irmãos dão muito trabalho. Os irmãos, incluindo nós, né? Nós, irmãos, damos muito trabalho. Eu imagino que algumas coisas o Senhor sabe que fazem parte desse trabalho de purificação, de burilamento que todos nós temos que passar, né? A vida cristã, ela é sempre um compromisso pessoal, mas ela nunca pode ser vivida de maneira individual. Ou seja, o meu sim a Deus é pessoal. Eu não posso responsabilizar ninguém pelo meu sim ou pelo meu não ao Senhor. Agora, o meu sim a Deus nunca vai ser vivido eu sozinho, né? Nesse conviver, de fato, a gente vai ser burilado
pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que têm um ritmo diferente da gente, inclusive pessoas que vão pegar no nosso pé. Tudo isso, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, né? Isso faz parte do pacote. Vida em família significa isso também. Sempre tem um irmão mais enrolado, um cunhado mais esquisito. Então, faz parte. Agora, é fato, algumas das nossas brigas devem ferir muito o coração de Deus, porque elas passam do limite, né? Uma coisa são irmãos que têm suas diferenças, isso é natural. Outra coisa são irmãos que se desprezam, irmãos que competem, irmãos que não suportam a alegria um do outro. Uma vez eu ouvi uma família me dizer uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: padre, para um pai, é muito mais doloroso ver um filho brigando com o outro do que ver um dos filhos brigando com ele próprio, com o pai. Porque esse pai disse assim: eu sei do amor que eu tenho pelo meu filho, e eu sei que mesmo que ele brigue comigo, mesmo que ele vá embora, por causa do amor que eu tenho por ele, se ele voltar, eu recebo de volta. Agora, quando eu vejo um filho brigando com o outro, isso me dá medo, porque eu não sei até que ponto eles podem fazer a vida deles um distante do outro. É verdade. E eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade. Como nós devemos machucar o coração do pai quando ele vê os filhos brigando entre si? Quando, na verdade, ele nos colocou juntos para que a gente possa ser bênção um para o outro, presente um para o outro, né? Nas nossas diferenças, apertando o sapato e abrindo o sapato de novo, mas bênção um para o outro. Isso é a igreja, isso é família de Deus. A gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum. Quem reduz a igreja à vivência sacramental é porque não entendeu nada de igreja. Igreja é gente, é relacionamento. Nosso relacionamento com Deus, por meio dos sacramentos, que geram um novo relacionamento de irmãos. Isso inteiro é igreja, senão é só metade. Então, igreja tem que ter relacionamento. A gente tem que se conhecer, tem que conviver, tem que aprender junto, tem que se alegrar junto, tem que chorar junto. E ter isso no mundo de hoje, como você disse, é um grande achado. Viu? Num mundo de tanta solidão, de tanta gente, como é que a gente pode falar? De tanta gente anônima, né, que acha que não é conhecida por ninguém, encontrar uma família assim é um presente. A gente sabe que há momentos na vida em que os irmãos da igreja chegam mais junto até que familiares de sangue. Então, com certeza. Não disso. Agora, Mary, a gente falou que a live é sobre louvor, a gente já está acabando, a gente não falou nada sobre louvor, né? Mas também a gente falou que a gente ia falar aquilo que Deus quisesse. Tá Deus bom, é que então sabe, né, um dia tem que fazer essa live sobre louvor, né? Um dia fazer essa live sobre louvor, né? Eu vou achar ótimo, porque, padre, olha, eu não estou querendo nem parar de falar, estou adorando a nossa conversa. Estou adorando, e tenho certeza, pelo que eu estou vendo de comentário, que o pessoal está amando também. Mas, olha, eu gostei da proposta. A gente pode voltar a fazer uma outra live sobre o louvor da palavra. Porque, assim, porque uma coisa que eu falo para todo mundo, e não é bajulação, não, padre, porque eu não sou muito de ficar bajulando, não. Mas eu acho que você é um padre que fala a palavra de vida. E a gente precisa disso, sabe? Eu não estou falando isso, não estou bajulando, não. Mas é verdade, como a gente precisa ouvir palavra de vida, da mesma forma que você também precisa ouvir palavra de vida, né? Porque a palavra de vida, ela entra dentro da gente, aquela coisa, né? O que a palavra fala, ela vai até lá, né? Onde ela não pode mais e divide aquilo que serve e aquilo que não serve. E, né, a gente dá um pulo do tipo, opa, peraí, não, porque eu estava assim, não, agora eu já estou melhor, essa palavra me levantou, me ressuscitou. E a gente precisa disso. A gente precisa muito disso. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, né? Muito mesmo. Rezo muito por você, porque palavra de vida. Se eu pudesse fazer um sinônimo, né? Padre Antônio José igual palavra de vida, porque isso, sabe, a gente precisa. É aquele alimento, né? Principalmente na pandemia, né? A gente está tendo alimento, a palavra, né? Porque o que a gente está tendo, a comunhão é espiritual,
agora que está voltando aos pouquinhos, né? Então, o que a gente precisa mesmo é estar de pé. E quando você fala, é Jesus que vem. Né? Quer dizer, as pessoas podem estar falando, agora é o momento propaganda do padre, mas não é não, é verdade. Quem sabe? conhece... Eu estou falando isso porque eu acho que também é bom a gente que fala, a gente que prega, ouvir que Deus está agindo através da gente. Que Deus está conseguindo fazer o que Ele quer através da gente. E eu acho, não estou dizendo, né, cada um de nós tem os seus defeitos, cada um de nós tem os seus 5 minutos, como todo mundo. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer é a vontade de Deus. E isso eu louvo a Deus pela sua vida. E você vai estar sempre na minha oração e na oração do pessoal do Vicariato Norte, eu tenho certeza. Porque, nossa, como é importante nos dias de hoje a gente escutar a palavra de vida, a gente escutar Deus falando com a gente. Nossa, ele falou comigo. Como é que ele sabia disso? Mas eu vou gostar muito de fazer uma outra live sobre o louvor da palavra. Vamos fazer assim. Ficamos devendo, fiquei até sem graça, porque o assunto era louvor e a gente não falou. Então, da próxima, vê aí a data e a gente marca para falar sobre tá bom? Mas foi muito bom, cara. Foi muito bom. Muito bom mesmo, muito obrigada. Espero também que você tenha gostado. Eu estava empolgadíssima com a nossa conversa. Eu gostei muito, tanto é que veio umas coisas aí que eu acho que a gente tem até que anotar e voltar a falar sobre elas nos grupos, na nossa reunião de conselho da Arquidiocese, porque eu acho que a gente partilhar é muito o que o Espírito Santo suscita, faz na vida do irmão, quando a gente escuta, de alguma maneira provoca algo no coração da gente, faz algo a gente, traz mais entendimento. Então, partilhar é uma grande bênção, né? Então, devendo a live sobre louvor para a gente poder continuar essas partilhas. Eu agradeço, né? Porque também assim, eu tinha pensado uma coisa, Deus pensou outra, e a gente foi pelo caminho de Deus e foi do jeito que Ele quis. E eu agradeço também, né, por você ter me ouvido, né? Também falei tanto de mim que não era nem o meu desejo, mas acabei partilhando também muito de mim. Você também me acolheu, foi ótimo, muito obrigada. A gente precisa, minha filha, o nome disso é família, viu? Verdade. A gente não precisa de teorias nem de aulas. A gente precisa, como você falou, de vida. O que você fez foi abrir a tua vida. Se a gente tem um pouquinho de atenção e de sintonia com o Espírito, quando a gente percebe que alguém está se expondo dessa maneira, a gente escuta com muito zelo e com muita atenção, porque o nome disso é família. Deus está trabalhando o espírito de família entre a gente. Então, sempre, sempre, isso é precioso. Né? Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz. Como é que a gente faz agora para orar com o pessoal, para dar bênção? Que tem isso, Oura? Porque já que tem padre, fazer. Claro, não. Agora fica à vontade. Pode ficar à vontade. Ele voltou. Pronto, olha ele aí. Vamos pedir uma bênção especial de Deus e depois o nosso churrasqueiro canta aí uma música louvando, beleza? Vamos nós. Pai Santo, Pai querido, Pai que alegra a nossa alma, que renova nossas forças, nós te agradecemos de todo o coração por essa nossa partilha e pela certeza de que o teu Espírito Santo, mais uma vez, nos abraçou, nos envolveu, nos ensinou, nos abriu os olhos. Pai querido, abençoa cada irmão e irmã que pacientemente esteve conosco nesse tempo. Que a tua bênção acompanhe essas vidas com proteção, com renovo, com esperança. Abençoa os nossos irmãos para que eles tenham saúde no corpo e na alma. Abençoa suas famílias, as pessoas que eles amam, suas necessidades. Abençoa o Senhor em tudo aquilo que hoje o Senhor se compraz em realizar na nossa vida. Pai querido, possamos, cheios do teu Espírito Santo, hoje, renovar o nosso sim ao Senhor. Como nossa Mãe Santíssima, hoje, que o nosso sim atrai o teu Espírito Santo, porque só ele pode nos tornar aquilo que o Senhor deseja
fazer de nós. Derrama, tanto a tua graça, a tua misericórdia, a tua bênção sobre todos, pelas mãos, pelo coração imaculado de Nossa Senhora. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos dê toda a sua paz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Amém, irmãos? Quando a gente estava partilhando, me veio essa musiquinha que é novinha. Que eu tenho de vida, essa música também tem junto comigo. Novinha. Vamos cantar juntos, irmãos, assim, ó. Misericórdia. Espírito de Deus, repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, tudo que vem de ti, Senhor, glória, glória eterna, glória a ti, Senhor, glória eterna, glória a ti, Senhor. E ao Senhor com toda alegria, é Deus Salvador, glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Aleluia. Música nova. Estou renovada, Padre. Estou renovada. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco e quero também avisar vocês que na semana que vem a nossa live vai ser às 9h30 da noite. Por quê? Porque no nosso vicariato nós temos 3 grupos de oração que funcionam sexta-feira às 8h da noite. E eles estão, a maioria de 2 pelo menos, estão fazendo o grupo pelas redes sociais. Então, para que todos possam ter acesso às nossas lives, já que a nossa live é do Vicariato Norte, então, a partir da sexta-feira que vem, dia 31 de julho, a gente vai fazer as lives às 9h30 da noite, ok? Então, semana que vem, a gente continua com as nossas lives, mas às 9h30 da noite, a gente espera você, tá bom? E a gente fica devendo a você, graças a Deus, uma outra live com o Padre Antônio José, que, aliás, vai ser ótimo. Muito obrigada, Padre, muito obrigada mesmo, que Deus o abençoe muito, muito, mas de tal forma que o Senhor transborde cada vez mais, que Nossa Senhora esteja no seu coração com você lá, e a gente, você leva a gente junto, porque ela ama muito você, muito, muito, eu não tenho dúvida nenhuma. Que Deus o abençoe muito, pela sua disponibilidade, pelas suas palavras. Muito obrigada. Obrigado, Mateus. Muito obrigada, nosso querido Mateus. Obrigada, gente. Deus abençoe. Eu não quero ir embora, não, mas a gente tem que ir. Beijo. Até amanhã, até sexta que vem. Deus abençoe você. Tchau.